Vamos ler do 15, né? Do 15 em diante. Ruth 2, 15 ao 23. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não lhe embaraceis. E deixai cair alguns punhados, deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. E esteve apanhando ela naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. E tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que sobrejara, depois de fartar-se. Então lhe disse sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou à sua sogra que tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Disse-lhe Ruth a moabita: também ainda me disse: com os moços que tem te ajuntarás, até que acabe toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora, Ruth: melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que no outro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Amém. Pode se sentar. Nós estamos falando sobre Ruth, uma série de estudos bíblicos, falando sobre Ruth, e já dissemos que Ruth foi uma moabita que casou-se com um israelita, cujo nome do pai era Elimeleque, cujo nome da mãe era Noemi. Essa família, Elimeleque e Noemi, ou melhor dizendo, Elimeleque, sua esposa Noemi, seus filhos Malom e Quilion, saíram de Belém, de Judá, porque havia fome na terra, e foram para os campos de Moabe. Diz a Bíblia que, casando-se em Moabe, Malom e Quilion casaram-se com Ruth e Orfa, as duas mulheres. Passaram-se 10 anos, a Bíblia diz que morreu Elimeleque, Malom e Quilion, e as três ficaram viúvas, desencadeando assim um luto na família. E Noemi resolveu voltar para sua terra natal, Belém de Judá, porque ela não ia ficar numa terra estrangeira. E voltando para lá, Ruth foi com ela e Orfa deixou sozinha. Diz a Bíblia que depois Ruth foi então aos campos de Belém, como a lei dava direito à viúva e ao órfão de coletar as espigas que caíam no chão na hora da ceifa. Os ceifeiros ceifavam as espigas de trigo, de cevada, e caía no chão algumas, na hora que dava aquela enxadada para colher. E a Bíblia diz que era direito da viúva e do órfão recolher as que estavam sobrando no chão, o resto, para que eles não passassem fome. Então Ruth vai trabalhar nos campos de Boaz, que era parente de Noemi. E trabalhando lá, ela chama a atenção de Boaz. Boaz era o dono da fazenda, o fazendeiro.
olha para Ruth e diz: que é essa menina? Essa menina está me chamando a atenção, ela trabalha o dia todo, ela é diferente. Diz a Bíblia que, após isso, ele chamou Ruth para se alimentar junto com os seus empregados na sua casa, deu lugar de honra a ela e ela participou dessa refeição. E aqui nós paramos na história de Ruth. O que a Bíblia diz em relação ao texto que nós lemos é que Boaz se encanta tanto com Ruth que diz agora aos seus empregados: quando vocês forem ceifar o trigo, não ceifa tudo não, deixa cair bastante no chão. Quando vocês verem que Ruth está vindo atrás colhendo trigo, não fique economizando não, dá aquelas ceifadas erradas, bastante erradas, quando se ceifa assim, tchum, e deixa cair bastante no chão, porque ela vai vindo aí atrás e vai colher. Eu quero que ela colha bastante trigo. Eu fico olhando aqui o texto diz: e levantando-se, verso 15, levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher, e não a embaraceis. Deixai cair alguns punhados, deixai-os ficar, para que os colha, e não as repreenda. Deixa ela colher bastante trigo. Dá bastante, a sobra aí, deixa sobrar bastante. Eu fico olhando esse texto e pensando, a Bíblia Sagrada diz que nós não podemos desprezar o dia das coisas pequenas. Não despreze os pequenos começos. Zacarias, capítulo de número 4, versículo de número 10. Por favor. Zacarias 4:10, texto bíblico. Livro do profeta Zacarias. Alguém vai dizer assim: eu nem sabia que tinha Zacarias na Bíblia. Mas tem, está lá nos profetas menores. 4:10. E disse o Senhor: tiveste compaixão da borboleira na qual não trabalhaste? Não, Zacarias 4:10. Isso é Jonas. Zacarias 4:10. Achou? Quem achou aí? Leia. Despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que correm por toda a terra. Isso. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Não desprezem as pequenas coisas. Zacarias está profetizando para o povo que estava reconstruindo o templo estava muito feio. Não era aquele templo riquíssimo de Salomão. Aí ele profetiza dizendo: o Senhor diz, não despreze os pequenos começos, as coisas pequenas, porque o Senhor trabalha também nas coisas pequenas. O Senhor se alegra dos pequenos começos. Eu fico olhando algumas pessoas, às vezes, na obra de Deus, que querem começar grande, né? Tem um ditado popular que diz assim: que quem nasce grande é monstro. Eu ouvi falar esse ditado? Quem nasce grande é monstro. Tem que começar pequeno. Tem que começar devagar. Tem que começar na base, porque se você quer chegar lá em cima e não conhece a base, você pode, quando chegar lá em cima, cair. Então, Deus não se agrada de pessoas que querem muita coisa, mas não querem começar nos pequenos começos. Ah, porque eu tenho um chamado. A pessoa vai, hoje em dia está acontecendo muito isso. A pessoa vai no monte orar, chega lá, Deus usa um vaso e diz assim:
eis que o Senhor te chamou para ser pastor, apóstolo, bispo, vice-deus, sei lá o quê. Aí a pessoa sai de lá, ah, não, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério. Aí começa aí outra profecia vem, olha, o homem está atrasando o teu chamado e tal. Eu disse, opa, então eu vou sair daqui, vou para outro lugar, porque esse daqui está atrasando, eu vou para outro lugar. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Não despreze os pequenos começos. A escada de Jacó, e o Benjamin concorda comigo, a escada de Jacó não era um elevador, meus irmãos. Quando Jacó sonhou com a escada que levava até o céu, ele não sonhou com o elevador, não, ele sonhou com a escada. O elevador sobe assim, ó, depressa. A escada não, é degrau por degrau. Então, na caminhada cristã não tem elevador, é escada, é degrau por degrau, degrau por degrau, e você vai chegar lá. Às vezes a pessoa fala assim, puxa vida, né? Estou tomando conta de um grupo tão pequeno, estou fazendo uma coisa tão pequena, estou fazendo uma coisinha tão pequenininha, tão insignificante, mas Deus não olha para isto, meus irmãos. Aí a pessoa fala assim, tem tão pouquinha gente, eu faço tão pouquinho, mas é o teu pouquinho, junto com um pouquinho do outro, com um pouquinho do outro, com um pouquinho do outro, que vai juntando e Deus vai fazendo uma grande obra. A pessoa pensa assim, Deus me chamou para uma grande obra. Aí o cara pensa assim, bom, eu vou ser o pregador dos Gideões. Pregar nos Gideões missionários da última hora, que é o topo aqui no Brasil. Mas uma grande obra na sua vida não precisa ser uma coisa grande aos olhos humanos, porque no reino de Deus, o grande é pequeno e o pequeno é grande. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, nos faz sentar uma à direita e outra à esquerda, né? Os filhos do trovão. Eu quero sentar no teu reino, uma à direita, outra à esquerda, só vai dar carga importante para nós. Eles disseram assim, vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Você quer ser grande? Você quer chegar lá no topo? Então vai trilhando a cana amassada, o caminho difícil, o cálice difícil, porque não tem grandeza sem dificuldade, não tem grandeza sem começos pequenos. Você começa pequeno e Deus vai te fazendo grande. Deus olhou para Abraão e disse, Abraão, eu engrandecerei o teu nome. Deixa Deus engrandecer teu nome. Deixa Deus soprar teu nome. Deixa Deus soprar teu nome. Eu desde 12 anos de idade que eu prego a palavra de Deus. Eu tenho que fazer a conta porque eu não sou bom de matemática, não. Então, 17 anos, este ano, em agosto, farei que prega a palavra de Deus. Tem 17 anos de ministério como pregador. Nunca pedi agenda em lugar nenhum. Nunca liguei para pastor e disse assim, me convida para a tua igreja. Nunca cheguei no culto e disse assim, pode me botar para pregar? Nunca, alguém às vezes já mandou até mensagem para mim, pessoa de São Paulo, de Minas, faz uma agenda aí para mim, que eu faço umas agendas para você aqui. Eu digo, eu não trabalho com isso. Quem sopra o nome é Jesus. Quem faz a obra na vida da pessoa é Jesus. Nós não temos que correr atrás da porta, não. A porta é que se abre quando nós chegamos até ela. Não somos nós que corremos atrás da bênção. A bênção é que corre atrás de nós. Não somos nós que corremos atrás de profeta, de profecia. Não, é Deus que usa alguém para vir até nós e falar conosco. Não é você que vai atrás. A Bíblia diz que essas bênçãos, os sinais, seguirão aos que creem. Deixa o sinal te seguir, não vai atrás do sinal. Jesus disse que nos últimos dias muitos diriam,
olha o Cristo aqui, olha o Cristo ali, olha o Cristo acolá. E as pessoas ficam indo atrás assim, não vão atrás porque eu não estou lá. Jesus disse. Então as pessoas ficam, eu vou ali que está tendo um movimento ali, está tendo um manto ali, está tendo um mistério ali, eu vou lá atrás daquele mistério, vou atrás daquele manto, vou atrás daquela irmã, vou atrás daquele irmão. Não vá atrás, deixa Deus fazer, deixa Deus vir. A Bíblia diz que quando os profetas estavam esperando a inspiração, diz assim, e a palavra do Senhor veio a Jeremias, e a palavra do Senhor veio a Jonas, e a palavra do Senhor veio a Isaías, e a palavra do Senhor veio a Zacarias, e a palavra do Senhor veio a Zorobabel, e a palavra do Senhor veio a Samuel, e a palavra do Senhor veio, a palavra do Senhor veio, a palavra do Senhor veio. Você não vai atrás, a palavra vem. Deixa Deus trabalhar. Fica nesse afã, eu quero ser, eu vou ser. Não. Se tiver que ser, Deus vai soprar, Deus vai colocar, Deus vai fazer. Não precisa tu ficar desesperado atrás, não. No tempo de Deus tudo acontece. E se alguém tentar embarrear e for o tempo de Deus, Deus mata e faz você passar por cima, mas ninguém fica diante da vontade de Deus. Sai da frente, quem tiver que atrapalhar, sai da frente, porque se ficar na frente, você vai passar por cima, porque Deus vai fazer você passar por cima. E pronto. Vai ter gente que fica, indica o meu nome, me chama, me bota na lista, eu quero ser consagrado, quero ser isso, quero ser aquilo. E Deus não se agrada disso não. Começo é pequeno. Ruth foi para o campo colher espigas. Ela começou debulhando as espigas. Começo pequeno. Começo pequenininho. Mas a Bíblia diz que quando ela estava se dispondo a fazer esse trabalho humilde, pequeno, uma mulher pobre e necessitada como Ruth não sabia que aquele trabalho que ela estava fazendo ela subir um degrau glorioso de exaltação na vida dela. Às vezes, aquilo que você acha pequeno, insignificante para Deus é uma coisa de tanto valor. Deus não vê como nós vemos. O Senhor falou a Samuel, vai na casa de Jessé, que lá eu tenho um rei. Aí chegou Eliabe. Eliabe tinha a mesma aparência de Saul, era grande, forte, bonito, se destacava. Aí Samuel pensou, bom, já que o primeiro rei foi escolhido, grande, forte, bonito, se destacava, vou escolher esse aqui. Quando ele já ia mandando dobrar o joelho para botar a unção na cabeça, Deus disse, não é esse aí não, passa. Não atente para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus está escolhendo alguém que é pequeno, que é humilde, que é simples, para fazer uma grande obra. Mas essa obra começa pequena. Aleluia. Pode alguém julgar você pequeno, mas Deus não olha como o homem olha. Pode alguém olhar essa igreja e se desprezar. Igreja alugada, cadeirinha de plástico, não sei o quê. Não tem problema não. As coisas pequenas e humildes, simples diante de Deus, são as maiores riquezas. Podemos ser um lugar simples e humilde, mas quando nós chegamos aqui, Jesus se manifesta no nosso meio, fala no nosso meio. Tantos templos suntuosos que tem por aí, com mármore, ouro e granito e pedra preciosa, e você chega, sai e não sente nada, mas o Espírito de Deus encontrou liberdade neste lugar. Não despreze o dia das coisas pequenas. Não despreze o dia das coisas pequenas. Não despreze o dia das coisas pequenas. Vai debulhando teu trigo aí, porque Jesus vai fazer você ter uma grande colheita. Ruth foi catando trigo, de repente, eu fico imaginando Ruth. O que está vendo aqui? Eu estava colhendo até um pouquinho de trigo ontem. Aí começou. Cair. Um dia comum.
Não era um dia de festa, não era um dia especial, um dia comum. O de repente de Deus aconteceu na vida de Ruth, um dia comum. Esteja preparado, irmão. Esteja preparado. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, esteja preparado. Fala para ele. Fala assim, o de repente de Deus, fala para ele. Fala para ele assim, o milagre de Deus na sua vida, pode falar para ele aí. Acontece num dia comum. Fala para ele, profetiza. O de repente de Deus na tua vida acontece num dia comum. Você tem que estar preparado. Como é que está aí o teu ânimo para colher as espigas? Um dia comum, Deus pode fazer uma grande colheita. Um dia que você não espera, que você não imagina. Então você tem que estar preparado, porque qualquer momento desse vai começar a multiplicar as espigas na tua colheita. Glória a Deus. O milagre, o extraordinário de Deus acontece em dias comuns. Esteja preparado, esteja pronto, esteja na posição, fazendo aquilo que você tem que fazer, na obra de Deus, colhendo a sua espiga, simples e pequena, e qualquer hora dessa, Boaz vai dar uma ordem, deixa cair mais, deixa sobrar mais, vai sobrar mais, deixa acontecer uma coisa diferente aí você vai começar a colher, e não vai entender, da onde que está vindo tanta espiga, foi Boaz que já deu a ordem, deixa sobrar para Ruth, ela está na posição, ela está fazendo, eu vou dar, eu vou fazer, eu vou operar, eu vou multiplicar a colheita. Sem dia comum, sem dia normal. Dias comuns acontecem coisas extraordinárias. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que faz milagres em dias comuns. Ruth foi para o campo trabalhar aquele dia e não imaginava que ia acontecer um milagre na vida dela. Porque aquilo foi um milagre. Ela colheu tanto que a Bíblia dá um detalhe. Ela diz o seguinte, e foi quase uma efa de cevada. Você sabe quanto que é uma efa de cevada? Aproximadamente 25 quilos. 25 quilos. Quer dizer, uma saca de farinha. 25 quilos. Uma mulher sozinha, nova, colhendo espiga, colheu 25 quilos de sobra. Existe 25 quilos de sobra. Pode sobrar ali 2, 3 quilinhos ali para dar por dia. 25? 25 é milagre. 25 é extraordinário. 25 quilos. Imagina a Ruth saindo do trigal, um saco de efa de farinha, ou seja, um saco de semente de 25 quilos nas costas, carregando. Quanto que é um saco de cimento? Um saco de cimento é 25 quilos, né? 50? Metade de um saco de cimento. Não é verdade? 25 quilos, 5 pacotes de arroz de 5 quilos. Não é isso? 5 vezes 5, 25. Imagina você sair do mercado com 5 pacotes de arroz de 5 quilos. Foi o que Ruth saiu daquele trigal aquele dia. Imagina uma mulher sozinha carregando 5 pacotes de 5 quilos de arroz. Foi mais ou menos isso aí que ela saiu de lá. E a Bíblia diz assim, e ela foi para a cidade e viu a sua sogra, o que ela tinha apanhado, e também tirou e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. A bênção era para Ruth, mas quem foi alcançado foi Noemi. Porque Deus, quando faz o milagre, quem estiver ao teu redor vai receber a mesma bênção que você vai receber.
A bênção é para Abraão, mas o Ló foi com ele e recebeu a bênção. A bênção é para você. Quem estiver perto de você vai receber também, porque vai sobejar, vai sobrar. Medida recalcada, sacudida e transbordante recairá sobre a tua vida. Olha, Ruth, humildemente, começou com as coisinhas pequenas, e agora está como? Agora está com um saco de 25 quilos nas costas, levando, chegando para a sogra, dizendo: sogra, eu já estou farta, estou com a barriguinha cheia, mas chegou uma benção aqui para nós, a senhora também vai receber essa benção aqui, recebe aí, Noemi, também tem benção para você, aleluia, oh glória. Deus deu força a ela para chegar até em casa. Aleluia. Verso 19. A sogra olhou para ela e disse: aonde que você trabalhou hoje? Que milagre é esse? Que mistério é esse? Quem vê não acredita. Mas isso aqui, essa colheita de Ruth extraordinária, ela teve um plantio. Eclesiastes 3 nos diz assim: há um tempo determinado para tudo e todo propósito debaixo do céu. Dá uma olhadinha na sua Bíblia aí. Depois de Provérbios, Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Não existe tempo de colher. É tempo de arrancar o que se plantou. Porque você só vai colher o que você planta. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado. Aleluia. Aonde é que Ruth plantou? Ruth plantou no mundo espiritual quando Noemi falou para ela: vai embora. Vai igual órfã, vai embora. Ela disse: não vou deixar a senhora sozinha. Não é minha obrigação, mas eu vou fazer. Vou fazer mais que minha obrigação. Tu te lembra da mensagem que eu disse aqui? Não faça só a tua obrigação? Ruth não fez só a obrigação dela, não. Ela pensou e disse: bom, a minha obrigação era até aqui, ela já me desobrigou, então eu posso ir embora. Não, ela disse: eu sei que não é minha obrigação te acompanhar mais, você já me liberou, mas eu vou ficar até o final. Eu não vou fazer só a minha obrigação, eu vou fazer um pouquinho mais. E esse pouquinho mais, ela estava plantando no mundo espiritual. E a colheita foi aonde? A colheita foi quando ela foi colher o trigo. Aí colheu 25 quilos, levou para casa. Deus não deixa nenhum plantio sem colheita. Nenhum plantio sem colheita. Seja bom, seja mal. Não estou dizendo que tudo que acontece na nossa vida é resultado, é consequência. Não é tudo. Estou dizendo que algumas coisas no mundo espiritual, quando você planta, você recebe aquilo que você plantou. Cuidado com o que você tem plantado. Veja bem onde você tem plantado, o que você tem plantado. Porque exatamente isso que você plantou, é isso que você vai colher. Mas quem sabe o que planta, não tem medo da colheita. Você sabe o que você planta? Você sabe o que você semeou? Então pode dormir tranquilo, porque a colheita está chegando. Quem sabe o que planta, não tem medo do que colhe. Quem sabe o que planta, não tem medo da sua colheita. Vamos mais para frente um pouquinho. Ruth olhou para ela e disse: eu estava trabalhando hoje no campo de Boaz. Versículo 20. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja
Bendito seja do Senhor que ainda não tem deixado a sua beneficência. Mas eu queria olhar para vocês aqui, que você voltasse a alguns versículos aqui desse capítulo, desse livro. Ruth 1, verso 20. Volta alguns versículos aí. Eu já falei sobre isso, mas Ruth 1, verso 20. Está escrito assim: porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, me chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Noemi significa agradável e Mara significa amargosa. Noemi estava amargurada. Agora, no capítulo 2, versículo 20, ela está dizendo: bendito seja do Senhor. Ela está bendizendo. Ela estava amargurada, mas agora está bendizendo. Noemi precisou ver as circunstâncias para mudar a sua atitude. Assim como Tomé precisou ver as marcas na mão de Jesus, para poder reconhecer a realidade da sua ressurreição. O desafio de Deus para nós não é crermos depois que nós vemos, é não ver e acreditar. Noemi precisou ver o milagre para bendizer a Deus, deixar de ser Mara, deixar de ser amargosa. Tomé precisou ver Jesus ressuscitado para poder acreditar. Mas bem-aventurado é aquele que acredita antes mesmo de acontecer. Tem gente que antes de acontecer já está reclamando. Não, troca a reclamação pelo agradecimento. Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, já havia 4 dias, estava sepultado. Olhou para o céu e disse: bendito seja o Senhor Deus, porque o Senhor sempre me ouve e o Senhor vai me ouvir. Jesus agradeceu antes de mandar Lázaro ser ressuscitado. Agradeceu antes mesmo de pedir, para mostrar para nós. Comece agradecendo antes mesmo de você pedir. Não precisa ver milagre para agradecer. Já comece a agradecer pela fé. Senhor, muito obrigado. Eu já estou saindo hoje aqui de posse do meu milagre, da minha vitória, do meu socorro, da minha bênção. Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Não seja como Noemi, não. Noemi esperou ver o milagre para deixar de ser amarga e começar a adorar. A amargura que está dentro da vida de pessoas amargas destrói a alegria. A amargura rouba a energia. A amargura faz a sua alma vestir luto o tempo todo. O que é amargura? É você ficar amargo por dentro, sentindo aquele amargor, e aquele amargor nunca vai embora. O que você tem que dizer? Jesus, vai tirando essa amargura do meu coração, tira isso do meu coração, esse ódio do meu coração, essa tristeza do meu coração, tira essa coisa ruim que está dentro de mim, tira esse entulho que está dentro de mim, que jogaram esse lixo em mim, tira isso, limpa, deixa Deus limpar, deixa Deus tirar, deixa Deus fazer. Você não nasceu para ser Mara, você nasceu para ser Noemi, você não nasceu para ser amargo, você nasceu para ser agradável. Mas Deus só vai fazer a obra se você abrir o coração. A vida de uma pessoa amarga, ela vai se tornando pesada. Os seus lábios vão abrir para glorificar a Deus, ela não consegue, está pesado.
A vida de uma pessoa amarga é como se estivesse carregando um saco de entulho todo dia. Mas o saco de entulho está na alma. Você não precisa carregar esse lixo aí que jogaram em você. Eu vou dizer uma coisa aqui, pode até soar uma coisa um pouco estranha, é fora atípica assim, mas Jesus é especialista em reciclagem. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é Davi. Ele disse: ergue o pobre necessitado do monturo e faz assentar entre os príncipes. Pega o lixo e transforma em luxo. Pega o pobre necessitado do monturo é lixo, é entulho. Pega do monturo e faz assentar entre os príncipes. Deus é especialista em reciclagem. Deixa Ele tirar essa mara que está no teu coração, essa amargura, e injetar Noemi, porque você nasceu para ser agradável, você nasceu para adorar, você não nasceu para ser amargo. Toda amargura que estava sobre a tua vida, em nome de Jesus, eu declaro pelo poder da palavra, que aonde havia mara, haverá Noemi, aonde havia amargura, haverá felicidade. Em nome de Jesus.